Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus e amigos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência, lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? De acordo com a nossa lição, nós temos a base de estudo Jó, o livro capítulo 4, versículo 1 ao 8, capítulo 15, versículo 1 ao 4, capítulo 22, versículo 1 até o 5. Amados irmãos, hoje nós vamos comentar esta lição e vamos ver os três amigos de Jó. Então, na sequência, nós vamos ver um por um, começando com Elifaz, qual a doutrina, o ensinamento teológico de Elifaz, quando ele vai até Jó, e vamos ver o que cada um dos seus amigos falam, porque um vai dizer que o Jó está sofrendo, certo? Porque está em pecado. O outro, tu está pobre porque está em pecado. E o outro vai dizer, você está doente porque você está em pecado. Então, a gente percebe que Deus já havia dito anteriormente que Jó estava sofrendo sem causa alguma. Amém? Então, Deus vai aborrecer com Elifaz, porque bem por aqui, no capítulo 42, certo? De Jó, Deus vai dizer que o que Elifaz fez com Jó, a sua teologia, juntamente com seus amigos, estava debaixo, do Espírito, lá do capítulo 4 de Jó. Amém? Nós temos o capítulo 4 de Jó. Capítulo 4 de Jó, aonde o Espírito que sai da mulher, que Jó disse, assim como as loucas, falas tu. Então, o demônio, ele saiu daqui, porque ele estava tentando Jó. Ok? Então, usando a mulher, e não deu certo. Depois ele vai usar os três amigos de Jó, ok? Para poder levar Jó a blasfemar contra Deus, ok? Vai usar esses três amigos aqui. Então, a gente percebe, meus irmãos, que Deus, ele não aceita os discursos que vêm exatamente tentar prejudicar um justo, temente, reto, como diz o próprio Deus, porque Deus disse, vocês estão falando aí, mas não é de mim. As pessoas muitas das vezes falam verdade, e as verdades são colocadas a fim de derrubá-lo. Não foi o que Satanás usou, verdades do Salmo, a fim de derrubar Jesus lá do pináculo, fazer com que Jesus viesse a morrer? Um suicida? Então Jesus, meus irmãos, sabia muito bem que as verdades estavam sendo mal aplicadas. Glória a Deus. Então, Deus viu tudo. Deus viu tudo. Deus viu o demônio, certo? Que estava atuando na vida de Elifaz. Então, Elifaz, esse demônio estava atuando aqui na vida de Elifaz. No capítulo 4, Deus registra o espírito. Sim, esse espírito aqui, que é o diabo, o Elifaz, ele quase vê, certo? Mas ele ouviu a voz. A gente vai ver os textos bem claros, mostrando isto. Então, no capítulo 4, versículo 1, nós temos Elifaz falando. Então, é uma maneira de o diabo já tentar pegar Jó, uma vez que ele não conseguiu usando a mulher. Então, desde o capítulo 4, veja o versículo, versículo 12, certo? Até o versículo 16 aqui, nós temos o diabo preparando o caminho para falar. Então, o diabo é isso que ele quer, irmão, tomar espaço. Nós não precisamos fazer como ele faz. Ele calou. Quem cala, consente. E nós não podemos deixar o diabo ter vez e ter voz. Nós temos que expulsar no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o diabo, ele vem atuar na mente. É isto que ele faz. E as pessoas têm que recusar. Não é ficar calado, é expulsar. Amém?
tudo que é contrário à natureza. Então veja que o Deus que atestou crer em Jó, ele disse para Elifaz e seus amigos que estava irado, porque eles estavam totalmente debaixo do acusador, todos endemoniados, porque eles estavam falando debaixo, as doutrinas estavam sendo com base em demônios. Não foi um espírito que apareceu a ele lá no capítulo 4 de Jó? Então veja, meus irmãos, que desde o capítulo 2, começando aqui, até o capítulo 40, nós temos aqui o segundo round, porque o primeiro ele já perdeu há muito tempo. Nós já estamos entrando no segundo round, onde os amigos de Jó vão dar sequência à atuação do diabo na vida de Jó, ok? Então, veja que Deus permitiu, ele abriu a porteira, permitiu que o diabo atacasse Jó. E agora ele usa os amigos dele. Então, vamos estudar pacientemente cada amigo e a sua filosofia. Esses amigos eram super inteligentes, eram pessoas altamente intelectuais, gênios da sua época, filósofo, assim como também era Jó, filósofo. Jó não tinha só dinheiro, ele também tinha cultura. Então nós vamos ver tudo isto mostrando exatamente que as verdades que a gente lê quando sai da boca de Elifaz, nós temos que ter o cuidado, porque muitas pessoas usam aquelas verdades e realmente está sendo mal aplicadas, porque Jó é justo, está sofrendo sem causa, Deus atestou isto. Então, o que adianta você levar verdades, como o diabo levou para Jesus, um texto de Salmo, se elas estão sendo mal aplicadas? Muitos estão derrubando pessoas usando verdade. Olha, é verdade, é verdade. E assim querem fazer a obra do diabo. Não são assim as seitas e heresias, usando verdades? Se o diabo viesse só com mentira, quem aceitaria? Então, isto é sutileza, isto é engano, é embaraço, quando utiliza verdades fora do contexto. Para Jesus, o diabo levou até o pináculo e quis fazer ele cair, porque ele disse, o diabo disse, está escrito, porque os anjos vêm, te pegam nas mãos e tu não tropeça em pedras alguma. Então, as seitas usam a Bíblia, o diabo usou a Bíblia para Jesus. Cuidado com as falsas doutrinas. Veja a nossa aula. Nós vamos ver o discurso de Elifaz. Esta justiça que está na nossa lição retributiva que Elifaz vai ser usado pelo inimigo para acusar Jó, porque ele vai falar sobre o que o homem planta, ele colhe. Isto está em Jó, capítulo 4, versículo 8. Então, versículo 8, bem por aqui. Então, a gente percebe que esse Elifaz, ele está sendo usado. Veja, meus irmãos, coloque isso na sua mente. O diabo está perto de Jó. Ele colocou a doença maligna dos pés à cabeça, usou a mulher e agora está usando os seus amigos. Cuidado quando usar os versículos de Jó e dizer que é Deus. Agora veja, Elifaz todo errado. Ele não estava meio errado, ele estava totalmente errado. Porque usar verdades para induzir a pessoa ao erro, Deus não aceita. Porque antes da verdade, tem a graça. João capítulo 1, versículo 17. Porque Jesus veio em graça e em verdade. Hoje muitas pessoas usam o púlpito ao público para dizer verdades e verdades e verdades, mas são rejeitados porque nenhum deles tem a graça de Deus. É a graça de Deus que prepara o povo para receber a verdade de Deus. Então, o diabo ele não vem só com mentira, porque ele é traiçoeiro, ele quer matar. Então ele vem com verdades e mal aplicadas para poder acusar. Então ele citou o Salmo para Jesus.
E agora, fora do contexto, ele vai usar verdades na vida de Elifaz a fim de pegar Jó. Outra forma é a ilusão da verdade. Aquelas pessoas que mentem, eles usam, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Todos os domingos, Jesus voltou em 1914, nas portas das casas. Então, continua o mesmo papagaio, irmãos. Eles dizem que Jesus voltou em 1914. Então, com a mesma mentira repetida várias vezes, ele quer impor na mente das pessoas e as pessoas acabam aceitando como se fosse verdade. Então, na aula extra, nós vamos ver isto aqui com bem clareza. 85991281260. São mais aulas desse assunto que você pode adquirir. Agora veja, o que a gente encontra no livro de Jó é as mesmas características que encontramos no livro do Salmo. Porque no Salmo nós temos salmos messiânicos que falam do Messias. Em Jó também vai tratar do Messias. Por quê? Porque lá está escrito que Jó, ele tem um intercessor. Glória a Deus. Ele pede, mediante o advogado, filho do homem. Amém? Então Jó está num patamar elevado, enquanto Elifaz está no patamar mundano, diabólico. Então Elifaz está com os pés na lua e o Elifaz está debaixo do sol. É diferente o estágio do homem espiritual para o homem que é deste mundo. Então, nós vamos começar esta aula mostrando verdadeiramente o contexto das palavras de Elifaz. Glória a Deus. Vamos lá? Começando a nossa aula, Jó, capítulo 4, versículo 12. Aqui nós observamos que o diabo, de forma sutil, ele chega colocando na mente, é isto que ele faz na vida das pessoas. A gente vê assim, muitos crentes com problemas, é porque foi semeado a semente do diabo na mente. E quando o diabo vem, ele procura alguém que possa tragar. Então a pessoa aceita. A Bíblia diz que Elifaz ficou calado. Ficar calado para quê? Nós temos autoridade. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Quem cala, consente. Todas essas coisas que vieram na mente de Elifaz, a Bíblia diz que ele ficou calado. Ele deixou o diabo falar. E a voz que veio dizia, veja o texto. Veja que Elifaz fala que veio uma palavra na sua mente. Jó, capítulo 4, verso 18. 12, melhor. Então, foi quase audível, irmão. Satanás estava quase encarnado ali em uma pessoa. Então, quase ele vê, porque foi um vulto. Veio um sussurro nos seus ouvidos. Então, veja que há uma opressão demoníaca. O diabo estava perto de Jó. Então, o ataque dos demônios na vida de Elifaz. Aí no capítulo 4 ainda, no versículo 13, bem aqui, ó, verso 13, a gente vê entre os pensamentos das visões da noite, quando o sono profundo cai, os homens de madrugada, ó, o diabo veio logo de madrugada pegar quem? O Elifaz. Quando ele estava no sono pesado, ele veio no oculto, na escuridão da alma. O diabo pegou ele ali, ó, entre os pensamentos das visões da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens. Isto era de madrugada. Satanás veio covardemente, atacou na escuridão da alma. Então, nenhum homem em plena consciência, ele serve a Satanás. Nenhum em plena consciência. Porque o diabo, ele vem com a sua seta maligna na mente, se aceitar ou rejeitar. Nós pregamos Jesus, a pessoa tem que aceitar ou rejeitar. A mesma forma é o diabo. Ele chega na mente e a pessoa aceita ou recusa. Mas veja que ele se andou com Elifaz. Satanás havia saído daquela que Jó diz, assim como falas doida, falas tu. Então, saindo da mulher, veio e entrou na filosofia dos amigos de Jó. Então veja que você não pode esquecer que as doutrinas relacionadas dos amigos de Jó, no capítulo de número 4, que vai até o 40, a gente vê que
está debaixo das doutrinas de demônios. É terrível isto, viu? Você não pode esquecer que as doutrinas de Elifaz está debaixo de orientações daquele espírito maligno, que Deus estava vendo. Deus vai repreender Elifaz aqui, porque esses Elifaz e os amigos de Jó vão falar segundo a orientação do espírito maligno. Espírito maligno. E Deus via esse espírito maligno aqui, ó. Então, houve uma possessão aqui, ó, para eles virem contra Jó, meus irmãos. Assim como a mulher também veio contra Jó. Não foi fácil, não. Então, o diabo usou o ocultismo, trouxe medo. Então, houve exatamente o quê? Usando os movimentos sensoriais de Elifaz, visão, audição. Então, usando a mente, usou o medo, foi o preparo para o diabo chegar. Eram os sinais sensoriais da presença do inimigo, aquele arrepio. Veja o versículo 15. Então o espírito passou diante de mim, era o diabo passando diante dele, aquele espírito, e arrepiando-me os cabelos da minha carne. Veja, versículo 16, do capítulo 4 ainda, verso 16. Deteve diante de mim, mas não conheci o seu semblante. O diabo ele não revela quem ele é, irmão. Ele é astuto. Ele não revela a sua identidade. Ele passou e com um vulto, diz a Bíblia, estava diante dos olhos de Elifaz. Agora veja que no silêncio, ele ouviu a voz que dizia, é aqui que você não pode aceitar. Essa questão do diabo ter vez e ter voz. Muitas das vezes o homem é de Deus, mas vai chegar o momento, se ele der lugar na mente, ele vai ser usado como foi usado Elifaz. As palavras podem vir verdadeiras, mas pode vir num contexto equivocado, num contexto mal aplicado, como Elifaz estava aplicando a Jó, verdades que não cabia. Então, começando a aula agora, vamos lá? Vamos para a nossa aula. Lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Então aqui nós percebemos, logo no capítulo 4, que nós estamos estudando, é uma aula muito profunda, certo? Não é fácil, certo? Você tem que ter sensibilidade, tem que ver que quem é que fala, se é Deus, se é o homem, se é Satanás. Porque a doutrina só tem essas três fontes. Ou Deus, ou o diabo, ou Satanás, ou o homem. Então, você tem que perceber quem está falando. Agora veja, voltando para Jó, capítulo 4, aqui, ó, capítulo 4, logo no comecinho aqui, ó, no versículo 1, a Bíblia diz, então respondeu Elifaz, dizendo. Veja que Elifaz vai falar. Só que o espírito imundo vai ter uma ocasião na sua vida. E as doutrinas que vão sair de acordo com o modelo de doutrinas de demônio. Agora veja, versículo de número 3. Eis que ensinaste a muitos a fortaleceste as mãos fracas. Uma acusação a Jó, de dizer que Jó, ele era mestre. Ele fortalecia os seus discípulos, mas não tinha força para fortalecer a si próprio. Então, veja que no versículo 4, após a gente ler, certo? Uma acusação, por quê? Porque ele vai usar de verdades. Então, o fundo da verdade será de acusação. Então, ele vai dizer que Jó é um conselheiro, mas que esse conselheiro, ele só serve para ele. Terrível, né? No versículo 5, ainda no capítulo 4, no versículo 5, nós temos a doutrina, ok? Veja que ele vai acusar Jó. De quê? Leiamos o texto. Jó, capítulo 4, versículo 5. Mas agora os seus males te alcançam. Veja, ninguém pode enfrentar
os males da sua vida sem passar por luta. E Jó estava enfrentando, porque ele estava passando pela luta. Agora veja, versículo 7, bem aqui. Ó, versículo 7. Traze-me tua memória. Quem pereceu sendo inocente? Ou em que lugar o reto foi destruído? Aqui é uma demonstração, lá de Gênesis 3:15, da semente da mulher. Ele está dizendo, cadê a promessa? Cadê aquele que vai vir para esmagar minha cabeça? Cadê o homem que vai morrer justo, reto, sem pecado? Você não é, Jó. Irmão, é terrível, viu? Então, aqui é uma alusão a Cristo, o Filho de Deus encarnado. Satanás está desafiando o homem, porque Jesus seria morto lá no Calvário, esse era o reto, o justo. Amém? Mas o diabo está dizendo, cadê o inocente que vinha morrer? Veja que no versículo 8 do capítulo 4, tem a doutrina da semeadura. No versículo 9, veja, pelo alto de Deus perece a doutrina do juízo de Deus. Agora veja, versículo 11 do capítulo 4 de Jó, bem por aqui, ó. Veja, o leão velho perece pela falta da presa. Esse leão velho é o diabo. Esse leão velho é a carne. Porque ou nós alimentamos o Espírito de Deus, tipologicamente naquela pombinha que desceu no batismo, ou nós alimentamos o leão velho, Satanás. Então, na falta de alimento que os demônios têm, eles ficam dispersos, porque o que vai alimentar a eles são a nossa carnalidade, e temos que ter o cuidado. Agora veja, no versículo 14, o medo se apoderou de mim. Que medo? O diabo preparando o caminho. O medo se apoderou de mim. Aí diz o texto aqui, ó, que o diabo lança o medo, né? Se apoderou de mim o medo. E atuando na fraqueza de Elifaz, abrindo a porta para que os demônios atuem. Por isso é que aquele que é fraco, ele tem que procurar Deus para poder lançar fora o medo. Por quê? Porque quando nós somos fracos, no Senhor, nós somos fortes. Amém? Aí vemos aqui, ó, versículo 15. Os sinais sensoriais da presença dos demônios em Elifaz. Versículo 15. Então um espírito passou diante do meu rosto, e arrepiando-me os cabelos da minha carne. Então veja que o diabo, ele não revela a sua natureza, a sua identidade, ele passa como se fosse um vulto. Veja no versículo 16, deteve-se diante de mim, mas eu não pude reconhecer o seu semblante. Ele trabalha com ocultismo. É um vulto que estava diante dos meus olhos, diz o texto. Então, no silêncio, ouvi uma voz que dizia, aí começa a teologia. Então, no versículo 17, começa a teologia dentro do contexto dos demônios. Ele vai usar verdades, mas é os demônios usando a verdade mal aplicada, porque Jó diz a palavra que estava sofrendo sem causa. Amém? Nós vamos continuar esta aula, está muito boa, e você está sendo nosso convidado para entrar no nosso Zap pessoal. Nós vamos enviar links de aula. Você vai assistir como no YouTube, links de aula. E no seu celular, no seu computador ou tablet, você acessa nossas aulas. Qual é o investimento? Qualquer valor, já investe e assiste todas as aulas do nosso trimestre último do ano 2020, o livro de Jó. Deus abençoe, Deus os guarde. Amém.